no Nat Geo. Os alemães sentiam frio. Os alemães sentiam fome. Tentaram reaver o carvão dos franceses. A República de Weimar precisava importar carvão e pagar aos mineradores em greve. Essas despesas elevadas fizeram a Casa da Moeda imprimir quantidades imensas de cédulas novas. O marco se desvalorizou drasticamente. Um dia, os alemães pagavam 1 bilhão de marcos por 1 quilo de batata. E no dia seguinte, um pão custava 460 bilhões. Nesse cenário de inflação e desemprego recordes, a extrema-direita da Baviera se mobilizou, tendo o general Ludendorff como líder. Ludendorff. Graças a Ludendorff, Hitler consegue reunir todos os grupos de veteranos amargurados com a derrota. Ele quer tentar um putsch, um golpe de Estado para dominar Munique e, em seguida, Berlim. Hitler alertou: nosso povo está submetido a condições econômicas tão extremas que, se não agirmos agora, eles vão se juntar aos comunistas. Os nazistas conseguiram armas com seus aliados militares. No entanto, o exército e a polícia decidiram seguir fiéis ao governo estabelecido. Para Hitler, em Munique, tudo parecia perdido. Mas ele se apagou à fantasia de que ele e Ludendorff ainda poderiam conquistar a população. Então Hitler ordenou que suas tropas avançassem sobre as barricadas da polícia. Os adversários ficaram frente a frente com Hitler, de casaco branco bem no meio. Na realidade, trata-se de uma fotomontagem nazista feita para criar o mito da coragem de Hitler. Ele se encontrava atrás de um guarda-costas, que morreu durante o tiroteio quando a polícia abriu fogo e pôs fim ao putsch de Hitler em 1923. Ele foi preso e o Partido Nacional Socialista foi fechado. O grande escritor austríaco Stefan Zweig escreveu: assim, no ano de 1923, as suásticas e a tropa de assalto se foram, e o nome de Hitler caiu no esquecimento novamente. Três meses após a prisão de Hitler, os golpistas foram a julgamento em Munique. Hitler foi acusado de alta traição, crime merecedor da pena de morte. Ludendorff, que nem mesmo foi preso, chegou ao julgamento num carro de luxo com seus advogados. Foi liberado sem maiores problemas, por respeito ao seu passado glorioso e porque continuava a ter simpatizantes influentes. Ele foi absolvido. Hitler, que havia ameaçado se matar, percebeu que o tribunal não era tão hostil quanto havia imaginado. Ele lançou mão de seu talento como orador e fez um discurso inflamado, criticando o governo e os judeus. O julgamento virou um púlpito inesperado. Os juízes ficaram cada vez mais compreensivos e a multidão se aglomerava para poder entrar. O resultado foi um veredito muito menos severo do que Hitler temia. Ele foi condenado a ficar 5 anos numa cela relativamente confortável, com vista para o campo. As condições de sua prisão eram como uma estadia num hotel, já que Hitler podia receber simpatizantes nazistas a qualquer hora do dia. Um deles chegou a oferecer uma coroa de louros para o homem que considerava a personificação dos desejos ardentes da nação. Hitler podia receber a publicação que quisesse, e até começou a ler Marx. Rudolf Hess
condenado a 15 meses por sua participação no putsch, ficou na cela ao lado e integrou o pequeno grupo que basicamente discutia os conflitos internos dos partidos de direita que prejudicavam um ao outro. A volta de Hitler tornou-se uma necessidade. Seus aliados fora da prisão planejaram uma estratégia para adiantar sua soltura. Hitler percebeu que logo seria libertado e sentiu a necessidade de expor sua percepção singular da vida e seus princípios políticos. Jornalistas nazistas editaram um manuscrito escrito às pressas. Hitler queria que o nome do livro fosse 4 anos e meio de luta contra mentiras, tolices e covardias. Mas o título foi considerado longo demais e mudado para Mein Kampf, Minha Luta. O livro apresenta a visão do mundo de Hitler e os nazistas fizeram dele uma nova Bíblia. Uma doença. Apocalipse nazista. No Nat Geo. Ele foi transcrito como as Sagradas Escrituras e fabricado como os grandes manuscritos medievais. Hitler falava sobre a luta da raça superior, os germânicos arianos, altos e loiros, sobre a necessidade de conquistar territórios, sobre a erradicação do comunismo e sobre a derrota da França e dos judeus, que na visão de Hitler não pertenciam à espécie humana. Na época, muitos julgaram o livro uma loucura desvairada, um erro fatal. Pelo contrário, ele deveria ter sido lido com cautela e encarado seriamente, pois ocasionou a morte de mais de 50 milhões de seres humanos. 1924. Hitler saiu da prisão no dia 20 de dezembro de 1924 por bom comportamento. Agora, ele sonhava em ser sucessor dos grandes fundadores da nação germânica, como Bismarck, e declarou: "O tempo que passei preso me trouxe confiança, otimismo e a certeza de que nada poderá me abalar novamente." Mas sua jornada pela política estava apenas começando. Mein Kampf foi um fracasso e vendeu apenas 20 mil cópias. Ele passava a maior parte do tempo numa pequena cidade nos Alpes bávaros, Berchtesgaden, onde alugou um pequeno chalé. Ele escreveu o segundo volume de Minha Luta, que trata basicamente de seu projeto de ampliar o território alemão com a Rússia. O livro teve uma vendagem média até a chegada de Hitler ao poder em 1933. Quando Hitler chegou ao topo, Minha Luta tornou-se praticamente leitura obrigatória e o Estado alemão o oferecia como presente de casamento aos casais. 1933. Quem não tivesse o livro na estante poderia ser denunciado pelos empregados. Minha Luta tinha que ser vendido de qualquer maneira e foi traduzido para vários idiomas. Os direitos autorais chegaram a valores astronômicos e Hitler virou um homem extremamente rico. Em 27 de fevereiro de 1925, Hitler conseguiu seu retorno político na famosa cervejaria onde havia iniciado o putsch e reafirmou sua liderança no Partido Nazista. No dia seguinte, houve um acontecimento que ajudaria sua causa. A pessoa que mais representava a democracia alemã, o primeiro presidente da República de Weimar, o social-democrata Friedrich Ebert, faleceu devido a uma apendicite mal curada. Os alemães sentiram a perda enormemente. Era preciso eleger um novo presidente, e a suástica retornaria durante a campanha política. A proibição do Partido Nazista fora revogada há pouco tempo antes, pois ele não era mais considerado uma ameaça. Na verdade, Ludendorff, o candidato da coligação de extrema-direita, conseguiu apenas 1% dos votos. O fracasso de Ludendorff é o que Hitler desejava secretamente, pois isso afastaria seu principal rival para quem Hitler fazia campanha sem o menor entusiasmo.
Revelando seu instinto político, Hitler declarou: aplicamos nele o golpe final. O povo alemão elegeu outro grande comandante da guerra, o Marechal von Hindenburg. Hindenburg. Em 1870, ainda um jovem oficial, Hindenburg havia presenciado a proclamação do Segundo Império Germânico na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Ele acalmou o exército e uniu os conservadores, o que preocupava a esquerda e o resto da Europa. Hitler aguardava. O partido nazista havia se difundido por toda a Alemanha e chegava agora aos 170 mil membros. Hitler transformou sua guarda num verdadeiro exército particular. Os soldados eram cada vez mais jovens, mas não se engane, era um grupo paramilitar composto por fanáticos brutais e assassinos. O novo uniforme rendeu a eles o apelido de camisas marrons. Era uma referência aos camisas negras de Mussolini, que alguns anos antes marcharam vitoriosos sobre Roma. Outro símbolo emprestado de Mussolini foi a saudação romana com os braços estendidos e acompanhada de um grito gutural. No caso de Mussolini, viva il Duce. Com Hitler, temos Heil Hitler, vida longa a Hitler. O uniforme da SA foi criado por um grupo seleto de estilistas alemães. Entre os fabricantes estava Hugo Boss, de Stuttgart, que fazia referência aos uniformes em suas campanhas publicitárias. Hugo Boss era membro do Partido Nazista e também fabricou os uniformes negros da Schutzstaffel, a temida SS. A nova unidade de proteção de Hitler. E também os uniformes da juventude hitlerista. Tudo isso tinha um preço muito alto. O dinheiro vinha principalmente de membros do partido e de simpatizantes endinheirados, como o magnata do aço Fritz Thyssen, cujas fábricas estavam preparadas para produzir novas armas. Thyssen. Havia também Henry Ford, o maior fabricante de automóveis do mundo. O antissemita Henry Ford, um grande incentivador do nazismo. Ford foi o primeiro estrangeiro condecorado pelos nazistas com a Ordem de Mérito da Águia Alemã.